Preconceito de idade, manipulação psicológica. Você viu aqui no nosso quadro que isso tem nome. Hoje, no último episódio, a repórter Ana Carolina Raimundi vai trazer um tema bem comum. Por que os homens insistem em interromper as mulheres para explicar justamente aquilo que a gente ia dizer? Acontece na sala de aula, na mesa do bar e até no churrasco de família. Você sabe do que eu estou falando, só não sabe o nome. Uma mulher está explicando alguma coisa e antes de terminar, ela é interrompida por um homem que muitas vezes começa a explicar exatamente o que ela estava explicando antes de ser interrompida. Certamente quem está nos assistindo já vivenciou, já assistiu alguma situação parecida com essa. Há alguns anos, a Maíra, conhecida na internet como Tia Má, trabalhava como repórter de um jornal. E volta e meia ela era interrompida por um colega menos experiente que tentava explicar coisas óbvias para ela. Mas assim, óbvias mesmo. E sempre com um sorriso no rosto, como se eu fosse incapaz de compreender determinadas coisas. E eu comecei a perceber que era um comportamento constante comigo. Tem um episódio que é muito significativo, que é quando ele me explica que 18 horas e 6 da noite é a mesma coisa. Então, é aquela necessidade de mostrar que sabe mais do que você. E isso tem nome. Quer dizer, tem nome em inglês. Mansplaining. Muita consoante, né? Mas calma. O termo vem da junção das palavras man, homem, e explain, explicar. É um termo em inglês e você fica meio tipo, caramba, será que eu já passei por isso? Será? Em português seria algo como explicomem. Mas tem gente que prefere uma outra tradução. Macho palestrinho. Macho palestrinho. Macho palestrinho. Basicamente, esses termos são usados para descrever aquele homem que pressupõe que sabe mais do que a mulher, mesmo que ela seja especialista no assunto. Quando você vai entender o que é, você meio que fala, cara, isso acontece todo dia. É aquela mania que os homens têm de achar que tem que explicar pra gente o óbvio, o básico, ou muitas vezes aquilo que nós sabemos muito mais do que eles. Como, por exemplo, já passei por situação de homem querer me explicar sobre menstruação. Comportamentos assim podem ser propositais ou não. A humanidade foi cultivada dentro deste ideal de competitividade em que existe uma supremacia da voz masculina, da presença masculina. Então, os homens normalmente fazem isso sem perceber que estão fazendo. Eles acham realmente que eles sabem mais. Eles estão fazendo um grande favor e a gentileza de te explicar. Em reuniões com homens e mulheres, é comum que eles falem mais do que elas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que quando grupos de 5 pessoas precisam tomar uma decisão, se 3 integrantes do grupo forem mulheres, mesmo sendo maioria, cada uma delas fala em média 36% menos do que cada um dos homens. É aquela situação muito comum que, sem perceber, num ambiente social, as pessoas dão muito mais ouvidos para um homem falando do que para uma mulher falando. Para Maíra, falar em público no trabalho foi ficando cada vez mais difícil. E ela acabou mudando, inclusive, a forma como se expressava. Eu comecei a falar alto, eu comecei a falar muito rápido, eu estava sempre ofegante para dizer o que eu pensava, como inclusive eu estou nesse momento. Porque eu tinha sempre a sensação que ninguém iria me ouvir. E eu achava que acontecia só comigo. A sensação que eu tinha que era um problema meu. Mas não era um problema só dela. Com a Luana e com a Rebeca já aconteceram situações muito parecidas, né, meninas? Muitas vezes, em trabalho de faculdade, em apresentação de trabalho. A Rebeca trabalha com tecnologia da informação e a maioria dos colegas dela são homens. Eu estava na aula de programação e o professor passou um projeto, passou uma atividade para fazer, eu fiz a minha atividade e me chega um colega de turma querendo explicar o código que eu fiz. Por que você vai me explicar? Por que você assumiu que eu não sei, se você me viu fazer? Isso acontece demais da conta. Acontece mesmo. A Luana faz treinamentos em empresas e dá palestras falando sobre antirracismo.
E um dia, antes de um evento, um outro palestrante, um homem branco, veio puxar conversa e começou a explicar como deveria ser a apresentação dela, que, lembrando, era sobre antirracismo. O outro rapaz veio e falou: ai, que bacana, olha, não esquece de apresentar números e falar com mais materialidade sobre o tema, entendeu? E ele nem sabia que eu ia apresentar uma série de números, mas ele queria me explicar como eu deveria fazer. E isso é muito comum, desde pessoas que vêm antes querendo me explicar o que eu tenho que fazer, a quem vem depois e fala: olha, ela quis dizer isso, né? Na verdade, eu quis dizer aquilo que eu quis dizer, né? O mansplaining, ou explica-homem, anda juntinho de outra palavra, o manterrupting, que pode ser traduzido livremente como interrompomem. Sabe quando você não consegue terminar uma frase sem ser interrompida? É tipo isso, só que quem interrompe é um homem. Antes a gente lutava pelo direito de falar, hoje a gente luta pelo direito de falar até o fim. Um estudo de uma universidade americana analisou uma série de debates da Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 2015, eram 3 mulheres e 6 homens entre os juízes. E 65% das interrupções aconteceram enquanto elas falavam. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, a ministra Carmen Lúcia precisou chamar a atenção dos colegas homens depois de a ministra Rosa Weber ter dificuldade para iniciar um voto. Como concede a palavra? É a vez dela votar. Em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas é 18 vezes maior do que entre os meninos. Em geral, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar, então nós não somos interrompidas. Mas e os homens? Qual é o papel deles nessa história? Os homens têm um papel fundamental. Então, fronte de guerra para os homens é exatamente começar a tretar com o coleguinha. Ou seja, não adianta falar: ah, eu não faço isso, meus amigos não fazem isso, lá em casa é diferente. Não é sobre a sua casa ou a casa do Zeca, do Marquinhos ou do Pedrinho, né? Mas é comum esse processo se dar em toda a sociedade. Sendo assim... E aí, vamos fazer alguma coisa em relação a isso? Vamos escutar, vamos construir mais conexões para que a gente possa escutar outras vozes que não só essas vozes masculinas? Eu já fui de ficar calada. Hoje eu continuo minha frase. Você me atrapalhou, mas eu estava falando primeiro. Eu vou terminar a minha frase e se você quiser, você fala depois de mim. Mas eu estava falando. Pois é, quem interrompe, esquece. Mas quem é interrompido... Essa situação tem 8 anos que aconteceu e falar sobre isso ainda mexe comigo. E foi quando eu fui pesquisar que eu fui percebendo que aquilo não acontecia só comigo e que aquilo tinha nome. E dando nome, fica mais fácil identificar e tentar resolver o problema.